Ancelotti, Bruna Deltri. O técnico de Marrocos, ele, falando na zona mista, falou sobre o respeito que ele tem pela seleção brasileira, mas ele também falou que para ele seria muito mais difícil enfrentar o Brasil com o Neymar. Como você enxerga esse respeito dele pelo Brasil e pelo Neymar? Bueno, visto justo que me ha preguntado eso, falamos de Neymar, como tenemos que falar de outros jogadores, porque temos que pensar o Brasil, que pode estar con Neymar ou sen Neymar, como pode estar con outro jogador ou sen outros jogadores. Creo que a lista definitiva a vamos a fazer depois o jogo contra depois da data FIFA do março. Nosotros respetamos mucho los rivales de este grupo, que son rivales fuertes. En primer lugar, Marocco ha feito muito bem a Copa do Mundo 2022, está fazendo muito bem, ha tenido muito bom resultado nos últimos jogos, un equipo sólido, bien organizado, como Escocia también ha feito muito bem os últimos jogos da eliminatória na Europa, merecem estar aqui na Copa do Mundo. Então, como respeitamos Marrocos, temos que respeitar também a Escócia e também a Haiti, que é a segunda vez que participa na Copa do Mundo, pero merece o mesmo respeito. Aqui, Mister. Boa tarde, Gabriela da Esportes. Eu queria perguntar a questão do desgaste físico, né? Muito se fala sobre a qualidade dos grupos, dos adversários, mas você mesmo citou a Copa de 94, quando era auxiliar da Itália, que a Itália acabou chegando bastante desgastada à final. Então, como que está essa preparação? Agora o Brasil vai jogar na Costa Leste. Como que está essa preparação e a preocupação com essa parte logística? Para o planeamento da preparação da Copa do Mundo, temos que esperar amanhã, onde vamos a saber onde jogamos, o primeiro jogo, o segundo jogo, depois planear bem. Eu creio que acho que não vamos a ter um problema climático, porque eu acho que, diferentemente do jogo de 94, quando muitos partidos se jogavam a meio-dia, eu acho que o futebol evolucionou e creio que não vamos a jogar a meio-dia com 40 graus, acho que vamos a jogar à noite. Gostaria de pedir para o Rodrigo Caetano também. Rodrigo, você puder falar um pouco sobre o dia de amanhã e o que já se sabe e o que já se pensa em termos de logística aí para a Copa. Bom, boa noite a todos e a todas. Como o Mister se referiu aqui, no dia de amanhã, nós já temos os nossos jogos definidos e a sequência dos jogos, com a localização também. Nós iniciaremos aí uma nova visita nos base camps da FIFA também. Nós estamos aqui com toda a nossa equipe aqui justamente para isso. E juntamente com o Mister, no domingo, nós vamos percorrer todas as nossas possibilidades. Então, eu peço um pouquinho de compreensão de vocês, que a gente fica aí, né, fazendo simulações e muitas vezes ventilando hipóteses, mas a gente vai ter muita calma e vai ter uma tomada de decisão muito técnica em relação a isso, considerando, inclusive, o que você mesmo citou agora, que é essa questão climática, que obviamente que nos preocupa, mas não é apenas essa a questão que vai estar envolvida na nossa tomada de decisão. Tá? Então, a gente já tinha se programado para isso. A CBF colocou aí uma estrutura fantástica à nossa disposição. Sairemos de voo fretado daqui no domingo justamente para isso, com toda a nossa equipe, para que a gente tenha o melhor embasamento possível para a melhor tomada de decisão. Ancelotti, Pedro Ivo, da ESPN. Tudo bem? Boa tarde a você, Rodrigo. Boa tarde. Para além da resposta clara e de sempre, de muito respeito pelas seleções, todos os jogos são iguais, que não se escolhe adversário, eu queria ouvir de você especificamente o que representa, já na estreia de uma Copa do Mundo, encarar
uma seleção que foi semifinalista, top 4 no último Mundial. Dentro do seu planejamento, é o que você prefere? Você prefere, por exemplo, um outro tipo de tabela, que você vai elevando o nível de adversários ao longo da competição? O que significa para você especificamente, Ancelotti? Já no primeiro desafio, você se deparar com o top 4 do último Mundial, o que isso impacta na sua preparação? O que você pode dizer para a gente, para além do respeitar, claro, sempre todos os adversários? Que representa? Temos que esperar que vá passar amanhã, pero não é que o primeiro jogo do Brasil pode ser contra Marrocos, pode ser contra Haití, contra Escócia, hay que ganarlo. Temos que ganarlo, entonces temos que focalizarnos no nosso trabalho, no, como he dicho, respeitar o adversário, estudar bem o rival. Isto é muito importante para a comissão de fazer um trabalho que temos que fazer, mas depois hay que ganar o jogo. Se pode ganar os 3 jogos. Não é que nossa ideia é muito clara. Temos que estar competitivo em toda a Copa do Mundo. Monique. Mister, boa tarde. Monique Danello, TNT Esportes. Desculpa insistir no tema Neymar, mas porque foi um assunto muito falado na zona mista de pós agora, principalmente pelos nossos adversários. Talvez pelo acúmulo de lesões nos últimos tempos, os 100% que a gente sempre fala fisicamente do Neymar nunca mais sejam os 100% do auge dele. Queria te perguntar se o que você viu do Neymar nessa reta final de Campeonato Brasileiro é o suficiente para ele ser chamado na lista de maio. Obrigada. Eu entendo muito bem que estás muito interessado em Neymar. Eu quero aclarar. Estamos em dezembro, a Copa do Mundo em junho, quando vou a eleger o equipo que vai jogar a Copa do Mundo, lo voy a elegir em maio. Se Neymar merece de estar na Copa do Mundo, se Neymar está bem, se Neymar está melhor que outro ou como outro, vai jogar a Copa do Mundo. E punto. Eu não tenho deuda com ninguém. João. Professor João Vitor Xavier, CNN Brasil. Conversando com muitos ex-atletas por aqui, campeões do mundo, jogadores muito grandes da história do futebol brasileiro, todos têm destacado a importância da sua presença para a seleção e o quanto, num momento turbulento do futebol brasileiro, o senhor tem devolvido a credibilidade internacional e o respeito à seleção brasileira. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre a sua importância para esse momento da seleção brasileira. Sí, estoy contento de esto, de lo que dicen estos jugadores que he tenido, que he entrenado. Estoy muy contento, muy satisfecho. Hemos hablado otras veces que la acogida aquí ha sido muy bonita para mí. Pero yo quiero ofrecer algo importante para la selección. Estoy aquí por isso. Eu quero fazer algo importante para a seleção. Pode ser que eu sou importante para a seleção, mas pode ser que também a seleção é muito importante para mim. Então, creio que é uma união bonita que a mim personalmente me motiva muito treinar a seleção e ojalá possa ajudar a seleção a ganhar. Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre. Ali no Kennedy Center, o Rodrigo Caetano falou sobre esse período final de preparação antes da volta aqui para os Estados Unidos, para o período da Copa do Mundo, com os treinamentos na Granja Comari, com a possibilidade de um jogo, um amistoso de despedida do Brasil, antes da viagem aqui para os Estados Unidos. O senhor Carlo Ancelotti teria alguma preferência de algum estádio, de alguma cidade para se despedir do torcedor da seleção brasileira naquele último amistoso antes da viagem aqui para os Estados Unidos? Eu acho que
é importante despedir-se da Brasil, porque queremos crear e chegar a Estados Unidos em um bom ambiente. Então, eu acho que é muito importante começar a preparação na granja. É muito importante jogar o último jogo amistoso em Brasil. Mister Paulo Vinícius Coelho, PVC do UOL. Sim. Um dos aspectos que estava se ponderando para os grupos, não escolha porque é sorteio, era o clima, mas tem uma outra questão que é a data. Jogar no grupo C significa estrear no dia 13, em vez do dia 15 ou do dia 16, se fosse no grupo I. O que te preocupa mais? A questão climática da Costa Leste? E esses 2 dias podem fazer diferença para um time que está se preparando, se montando? No, io acho che no, io acho que temos o tempo para preparar bien a Copa do Mundo. Pode ser que se jogamos o dia 13 podemos empezar un pouco máis antes do final de maio. Está todo bien planeado, tenemos que encontrar un bom centro de treinamento aquí nos Estados Unidos, lo vamos a mirar nos próximos días. No, al día de hoje no temos preocupación, todo está ya pensado, ya evaluado, temos solo que esperar o calendário e buscar um bom centro de treinamento no este. Obrigado. Ancelotti, aqui no canto. Sim. Conversamos mais cedo, o senhor falou que era um homem de sorte, que a seleção brasileira teve sorte, né, e de fato isso aconteceu no sorteio. Mas minha pergunta é sobre os amistosos de março, a confirmação dos 2 jogos que serão disputados aqui nos Estados Unidos. A seleção brasileira que entrar em campo nesses 2 amistosos, especialmente contra a França, já é aquela que vai estrear no dia 13 de junho? O senhor pretende fazer muitos testes ainda, como realizou nesse ano de 2025, ou já podemos imaginar que esses amistosos serão utilizados justamente já para preparar o time que vai começar a Copa do Mundo? Obrigado. Bom, os 2 jogos de março são 2 jogos contra equipo muito forte. França, um dos maiores equipos do mundo. Croácia também, um equipo muito experiente na Copa do Mundo. E creio que não é o tempo para fazer teste. Creio que mais ou menos a lista não creio que vai ser definitiva, mas está muito perto da lista definitiva, a lista de março. Depois há 2 meses mais onde os jogadores vão jogar, e em 2 meses, desafortunadamente, todo pode passar, lesão, calo físico, però a ideia é não fazer teste em março. O Brasil é o único país pentacampeão do mundo e sempre com vários jogadores protagonistas nas suas equipes. Hoje nós temos um protagonista, que é o Vini Júnior, que ainda é o melhor jogador do mundo, e o senhor, que é o maior técnico do mundo. Isso te preocupa de alguma forma? Que não temos jogadores... Porque os outros jogadores são coadjuvantes nos times da Europa. Eu vejo o Vini Júnior como protagonista e o senhor como grande treinador que a gente tem. Eu posso fazer uma lista de jogadores que podem ser protagonistas na Copa do Mundo. Eu não pode ser que agora não temos um jogador referente neste sentido, mas temos muitos jogadores referentes. E, como disse, posso fazer uma lista. Temos pode ser entre os melhores porteros do mundo. Temos os melhores zagueiros do mundo, temos meio-campista top e temos na frente uma lista de jogadores. Eu disse que não quero jogadores que querem ser os melhores do mundo, quero jogadores que querem ganhar a Copa do Mundo. Então, se não temos um jogador referente, não importa. O importa é ter um grupo que quer ganhar. Mas temos o senhor que é um grande treinador. Obrigado. Júlia.
Júlia, da Rede TV. Já foi dito que a ideia é que os jogadores voltem para o Brasil antes de vir para a Copa, né? Que todo mundo saia de lá para vir para os Estados Unidos. E provável que a gente vá para Boston, que é um lugar que tem muitos brasileiros, né? Como que a torcida brasileira pode ajudar nesse momento? Eu acho que a torcida brasileira estará em todos os estádios onde a seleção vai jogar. Estou certo que vamos a ter muito apoio para o torcedor, para a torcida, e isso é muito, muito importante para nós. Senhor Carlos Ancelotti, boa noite. Fernando Valeca de Barros, site de futebol. Gostaria que o senhor analisasse o grupo do Brasil. Quer dizer, passado o primeiro impacto do sorteio, que tal Marrocos, Escócia e Haiti? Foi um bom grupo? Foi um grupo difícil, por quê? Porque há dois equipos que estão muito bem. Escócia, como disse, ha feito muito bem os últimos 2 jogos, qualificando-se direto, não passando para a luta dos playoffs na Europa, que é muito complicada. E Marrocos ha feito muito bem no Mundial, ha melhorado seu conhecimento, sua experiência no futebol, ha feito muito bom resultado nos últimos jogado, é um equipo muito sólido, diferente característica, porque Marrocos pode ser que tenha uma organização defensiva muito boa, e Escócia trabalha muito no aspecto físico, como habitualmente fazem os equipos escoceses. Haiti, honestamente, não conozco muito Haiti. Sei que Haiti é a segunda vez que joga a Copa do Mundo, depois do 74, quando jogou contra a Itália, perdeu 3-1. É um equipo que temos o tempo para estudá-lo, prepará-lo. Contente de jogar contra Haiti, porque Brasil, se não recuerdo mal, foi protagonista de um evento de la ONU, ¿no? De la ONU en 2004. Estamos con el Jogo da Paz, estamos contentes de enfrentar-nos a Haiti. Graças. Oi, mister. Boa tarde. Diana, da Opta Stats Perform. Para você fechar a sua lista, você vai levar em consideração o momento dos jogadores nos clubes, tipo o Esteban, que está arrebentando no Chelsea, ou a performance deles nos últimos jogos da seleção nas datas FIFA? Temos que considerar lo que como van a jogar nos últimos períodos antes da Copa do Mundo, obviamente. Estevão, no específico, está fazendo bem com Chelsea, ha feito muito bem com nós. Boa tarde, mister. Isabelle Costa, Canal Gold. Falando sobre a lista, qual é o setor que está mais em aberto, que ainda tem uma indefinição maior da sua parte? E foi uma escolha sua concentrar na Granja e fazer a preparação antes de vir para os Estados Unidos? Não entendi nada. Estou cansado. Pode repetir com calma? Posso, claro. Devagarinho? Tá, vou tentar, prometo. Claro. Qual é a parte da lista que está mais indefinida para você, que você tem mais dúvidas em relação às posições para a lista final? Porque você já disse que está bem definida. E foi uma escolha sua concentrar na Granja antes de vir para os Estados Unidos? Não, a decisão que tomamos juntos com a comissão técnica, com a CBF, tendo em conta que o objetivo primário é o aspecto técnico, o que temos que fazer, o que queremos fazer. Hemos juntos pensado que empezar a preparação da Copa do Mundo em Brasil vai ser bom para criar um bom ambiente perto da seleção. Não posso dizer, é quase definida. Temos sempre que ter a dúvida, porque, como eu disse, hoje pode pensar um jogador e amanhã em um jogo se lesiona. Então, nunca vai ser definitiva 100%. Boa tarde, Ancelotti. Rodrigo do canal Vamos aqui. Ancelotti, hoje no Brasil só se fala de Copa do Mundo. A Copa do Mundo, de fato, começou hoje.
Só se fala do grupo, do chaveamento, dos adversários. Eu queria saber se para o senhor a Copa do Mundo começou hoje também. A Copa do Mundo começou hoje, sim. Eu acho que a Copa do Mundo não começou hoje, começou quando o equipo, a seleção se qualifica para a Copa do Mundo. Aí começa e estamos viajando, eu digo bem, um bom caminho, e temos o tempo para preparar bem os 6 meses aún melhor o equipe. Se fala, sí, entonces, es una motivación muy grande para todo el mundo. Para nós, primero, que temos esa responsabilidad, que é uma boa responsabilidade, temos ter medo de pensar que podemos ganhar, de trabalhar para poder ganhar. Isto é uma grande responsabilidade, mas temos que ter coragem para dizê-lo e para trabalhar nisso. Oi, aqui atrás, Marina Granziera, da Gol Caracol. Mister, eu queria pedir, deixando o que o nosso colega falou sobre que hoje começa a Copa do Mundo, se o senhor me permitir fazer uma pergunta de fora do grupo do Brasil. Porque eu sei que o senhor está concentrado com a seleção brasileira, mas tem na sua bagagem internacional, o senhor treinou a 2 jogadores que vão se enfrentar em outro grupo, que é o Cristiano Ronaldo e o James Rodrigues, no duelo entre o Portugal e a seleção da Colômbia. Conhecendo os dois muito bem como o senhor conhece, eu queria só uma opinião sobre esse jogo que vai ter também na Copa do Mundo, entre esses 2 jogadores que são símbolos e craques de Portugal e da seleção da Colômbia. Sim, eu le tenho aos 2 muito carinho, não sei o que dizer mais. Le tenho carinho, le desejo o melhor na Copa do Mundo e que possam chegar atrás do Brasil. Boa tarde, Rodrigo Matos, do UOL. A FIFA, nessa Copa, ela introduziu uma novidade, né, de botar os 4 primeiros do ranking separados por chave, o primeiro e o segundo de um lado, e o terceiro e o quarto do outro. O Brasil é justamente 5º, né, até pela campanha anterior. Você acha que isso é um prejuízo para o Brasil, porque pode pegar um adversário desses, que são Inglaterra, França, Espanha e Argentina, antes da semifinal, ou que não tem um peso específico? Eu acho que não tem peso específico isso, porque o objetivo não é chegar a jogar uma semifinal, depois um oitavo, um quarto fácil. O objetivo é chegar a jogar a final. Eu acho que o objetivo da equipe é jogar uma final. O objetivo do Brasil é jogar uma final. E depois, como chega a jogar uma final, tu tienes que enfrentar-te antes ou depois contra equipo muito forte. Pode ser um quarto de final, pode ser um oitavo de final também, e pode ser uma semifinal. Em minha opinião, não muda muito como temos que pensar. Mister, aqui. Sim. João Ventura, SBT. Ainda sobre a preparação para a Copa que vai ser feita na Granja Comari, uma parte da preparação, mas se a gente levar em consideração que a metade do ano, maio, junho, faz frio no Brasil, é inverno, e na região de Teresópolis, ainda na Serra, faz mais frio ainda, e o Brasil depois viaja para os Estados Unidos, onde vai ter o verão aqui, altas temperaturas. Não vai contra a estratégia da seleção se preparar para o frio e depois vir jogar no calor? Bom, pensamos que é melhor, também se faz frio treinar no Brasil por 3, 4 dias para começar aí. E depois temos o tempo, porque eu creio que vamos viajar os primeiros dias de junho, até o 13 de junho temos tempo para acostumar-se ao calor. E só para complementar, tudo isso foi pensado, mas tem algumas prioridades que a gente elege. E uma delas é reunir a seleção brasileira no Brasil. Isso para nós é uma questão inegociável. E como o Mister mesmo disse,
Nós vamos ter o tempo suficiente depois para uma adaptação em solo americano. Mas nós não podemos, nós todos aqui, tenho certeza que falo pelo presidente, imaginar a seleção brasileira ir para uma Copa do Mundo se reunindo em outro país que não no Brasil. E se hoje o nosso centro de treinamento é no Rio de Janeiro, é em Teresópolis, é para lá que vamos. Carlos, aqui, ó. André Baixada, da Rede Voz do Esporte. Queria te perguntar, muito se falou sobre um dilema com relação ao grupo do Brasil na Copa. Se era melhor pegar um adversário já à altura para criar casca ou manter a tranquilidade das últimas Copas com seleções mais acessíveis. Com Marrocos, Escócia e Haiti, você acredita que o grupo ficou balanceado para que a seleção pontue e faça uma boa fase de grupos e também se prepare para o mata-mata? Obrigado. Eu não entendi. Não, pode repetir, por favor. Pode repetir, piano? Vou repetir mais devagarzinho. Então, muito se falou sobre um dilema com relação ao grupo da seleção brasileira. Se era melhor pegar um adversário já à altura, mais forte, para criar casca, ou manter com seleções mais acessíveis, mais tranquilas, como foi em outras Copas do Mundo. Você acredita que com Marrocos, Escócia e Haiti, se a seleção tem um grupo balanceado para pontuar, fazer uma boa fase de grupos e também conseguir criar casca para o mata-mata? Tenemos que respetar lo que ha salido del sorteo de hoy, que son equipos Marruecos, Escocia. Tenemos que preparar bien los dos jogos, hacer nosso melhor. Não tenho muito pensamento se era preferible tener un grupo más fácil o temos este grupo y tenemos que preparar bien el equipo para jugar contra esos equipes. A seleção brasileira já enfrentou sul-americanos, já enfrentou rivais asiáticos e africanos, e agora chega o momento do encontro com duas escolas europeias nos amistosos de março. Eu queria saber, Carlos, por gentileza, o que França e Croácia vão exigir da sua seleção projetando um alto nível de Copa do Mundo. Muito obrigado. Eu acho que é um bom teste, porque, como disse antes, vamos a jogar contra equipos de top nível. Croácia e de França de diferente característica. Obviamente, Francia tem calidad individual extraordinaria. Croacia tiene un equipo experiente con mucha experiencia en la Copa del Mundo, pero son dos equipos que queremos saber onde estamos. Só por isso. Tem mais uma, por favor, a última. Agora sim. Oi, aqui é Matias Brutero, da Record. Gostaria de saber, até trazendo um pouco da pergunta do colega, esses dois times, França e Croácia, considerando o histórico do Brasil em Copas do Mundo e a dificuldade que o Brasil teve em Copas anteriores com times europeus, até que ponto os resultados desses jogos representam um termômetro para o que o Brasil, para a maneira que o Brasil vai estar preparado para a Copa do Mundo? No, un termómetro, ovviamente un termómetro, perché se non è un termómetro non è un test. Può essere un test positivo o un test negativo. È una evaluación que vamos a hacer después del juego e intentar de arreglar o problemas que estos dos jogos pueden crear o pueden evidenciar no equipo. É isso?